Se você está investindo para o longo prazo e quer saber qual o melhor momento de realizar a venda de uma ação e se realmente vale a pena vender, vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e hoje eu quero te falar de alguns motivos que me fazem pensar em vender uma ação e também te mostrar o que você tem que avaliar para acabar não vendendo no momento errado. Então vamos lá. Quais são os principais motivos que me levam a considerar aí a venda de uma ação? Primeiro motivo, perda de fundamentos. Digamos que eu escolhi investir numa empresa porque é uma empresa ali que sempre estava com lucros crescendo, tinha uma dívida baixinha, estava sempre investindo em novos projetos e agora tudo mudou. Os lucros começaram a cair, já 2 anos seguidos que o lucro cai mais de 50%, a dívida já está 3 vezes o valor do patrimônio total da empresa e ela simplesmente parou de investir em novos projetos e em melhorias ali para a empresa. No primeiro momento, eu vou deixar aquela empresa de quarentena e vou analisar e ver o que aconteceu. Por que esse lucro está caindo? Por que ela está deixando de investir em novos projetos que vão fazer a empresa crescer e por que essa dívida está tão alta? É uma coisa que aconteceu ali muito específica ou é ineficiência da empresa? Ela não está conseguindo vender, está dando tudo errado, ela está tendo problema para produzir o que ela produz ali, seja o produto, seja o serviço. Se realmente perdeu fundamentos, eu vou parar de comprar e vou começar a vender. Se a empresa entrou em recuperação judicial, então, aí que eu não fico mesmo. Eu dou um jeito de vender, porque recuperação judicial é a empresa chamar o governo ali e falar: minha filha, eu não consigo não, me ajuda aqui a pagar pelo menos o que eu tô devendo. Então, se a empresa levanta a bandeirinha e fala assim: gente, socorro aqui, eu quero pagar quem eu devo, tô em recuperação judicial, por que eu vou continuar investindo nessa empresa? Ah, Mari, mas ela pode voltar. Ok, mas para mim ela perdeu os fundamentos que ela tinha e que me fizeram investir. Então eu vou esperar todo esse tempo dela se desdobrar ali e às vezes de fato falir para tirar o meu dinheiro? Entenda uma coisa, empresa boa, negócio bom, não entra em recuperação judicial. Se entrou em recuperação judicial, significa ineficiência ou um problema no setor que fez a empresa se deteriorar muito. Só que mesmo empresas do mesmo setor não faliram e só aquela empresa que você investiu faliu, significa que você fez uma má escolha. E aí o que eu faço? Chegou nesse ponto, para mim, falo: não quero mais essa ação na minha carteira, eu vou vender e não vou ficar acompanhando o preço daquela ação. Porque tem gente que vende, aí, eu vendi, a ação começou a subir. Meu querido, a gente está avaliando para o longo prazo. Se a empresa perdeu o fundamento, esquece a cotação. O preço ali não significa, não define o valor da empresa. O que ela vai te entregar de valor, de qualidade. Então, foca nisso daí. Invista em boas empresas que dão bons retornos, que sejam lucrativas e que tenham dívidas baixinhas. Lembrando que nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de compra, de venda, nem nada do tipo. Eu só estou mostrando a minha estratégia, combinado? Segundo motivo para pensar na venda de uma ação: quando você investe sem saber se aquela empresa é boa ou ruim, você só ouviu alguém falando dela e investiu um pouco. Se você começou a investir aí sem saber muito bem como analisar uma empresa, provavelmente isso aconteceu com você. E pode ficar tranquilo que isso também aconteceu comigo. E aí o que eu fiz? Eu avaliei. Como eu não tinha avaliado direito, falei: vamos passar pelo segundo filtro agora que eu tô sabendo analisar. Fui avaliar a empresa, vi que tinha pontos ali positivos, mas tinha mais pontos negativos. Então o que eu fiz? Vendi e coloquei em uma outra empresa que eu considerava melhor. E da mesma forma, vendi, não olho mais para a cotação. Eu avaliei e vi que era um negócio ruim. Eu não me importo mais com o preço a partir desse momento. E aí uma coisa que muito acontece e entra aqui nesse exemplo é: eu comprei só pensando em dividendos e agora os dividendos começaram a cair e aí que eu fui avaliar a empresa. Então, assim, aconteceu alguma coisa, você sentiu a necessidade ali, viu que não era um bom negócio, às vezes tira o dinheiro e coloca em algo que você acha mais interessante. Ou se for um valor pequenininho, você olhar e falar assim: acho que não faz sentido eu vender isso aqui não. Porque vendas, na hora de você declarar, vai te dar um trabalhozinho. Então, às vezes, só deixa lá na sua carteira e começa a investir naquilo que faz mais sentido para você. Você tem essa opção aí também.
Terceiro motivo aí para vender uma ação, na minha opinião, lembrando que é minha opinião aqui, que é quando você não gosta da empresa, não entende muito da empresa ou do setor e só investiu para diversificar. Mari, como assim? Às vezes chegam uns ser humaninhos para mim falando assim, Mari, mas a minha carteira tá diversificada, tem bastante empresa ali. Nossa, legal. No que você investe? Ah, eu invisto no Banco do Brasil, no Santander, no Bradesco, no Itaú, no BTG. Nessa hora dá um bug assim na minha cabeça e eu penso, ué. E quando eu pergunto, tá, mas por que você tá investindo em tantos bancos? Aí a pessoa me responde, para diversificar. Meu Deus do céu! Então vamos entender um negócio aqui. E eu te pergunto, o que adianta você ter ali 5 bancos, por exemplo, e aí quando o setor financeiro tiver algum problema igual já teve antes, que eles não puderam distribuir todos os dividendos, o que acontece? Todas as suas ações vão começar a cair. E aí toda a sua carteira vai ter uma volatilidade muito grande. Faz mais sentido você escolher boas empresas que você acredita nelas. O que adianta você ter 5 bancos para ter uma diversificação? Escolhe aquele que você acha melhor. Mário, acho 2 melhores. Ok, acho 3 melhores. Ok, mas você vai investir em todos os bancos? Só em banco? Então vamos lá. Diversificação é você investir em empresas diferentes, de setores diferentes, para que quando chegue a crise, a sua carteira permaneça estável. Sempre que uma está caindo, a outra tá subindo, então a sua carteira fica numa média ali legal. Ah, Mari, mas como é que eu sei qual deles é o melhor? Aí volta para o motivo anterior, você não sabe por que você investiu, então para tudo ali, analisa qual delas é o melhor antes de qualquer coisa. Uma outra situação aí que também cabe nessa questão de diversificação é quando, por exemplo, você escolhe 3 empresas, e aí você pega um banco, uma corretora de seguros e uma seguradora. Todas essas 3 empresas estão no setor financeiro, então também estão relacionadas. Significa que você tem que vender alguma coisa do tipo? Não, você só tem que ter ciência de que se você quer diversificar, o ideal é que seja de setores diferentes que não têm relação um com o outro, para manter uma estabilidade aí na tua carteira. No começo, eu realizei algumas vendas por conta disso daí, tá? Não tô julgando ninguém, porque eu já fiz exatamente esse tipo de coisa. Então, o que eu fiz? Me livrei daquilo que eu não considerava bom, deixei só o que eu considerava legal, porque eu tava ainda no começo, tinha investido pouco dinheiro ali, e desde então eu evito ficar vendendo, mas quando eu vejo que uma ação já não tá indo tão bem assim, antes de considerar uma venda, eu deixo ela de quarentena e começo a investir só nas outras e buscar também novas oportunidades ali, novas empresas talvez daquele setor. Mas de início eu evito ficar fazendo vendas, porque isso daí dá uma dorzinha de cabeça lá na hora que você for declarar. Mari, mas se uma empresa subir muito o valor, você não vai vender? Não. Mari, mas se a empresa começar a cair o valor, você não vai vender? Não. Eu só vou fazer vendas, só vou realizar vendas se eu ver que aquela empresa que eu investi começou a perder fundamentos. Eu não vou vender uma ação só porque o preço dela caiu ou porque o preço dela subiu. Tem gente que fala assim, ai Mari, mas e se eu quiser tirar o valor do principal? Por exemplo, eu investi, sei lá, em 10 ações a R$5 e agora ela está custando R$10. Eu quero tirar o valor que eu investi e deixar só o restante. Não faz sentido fazer isso, porque no próximo mês você não vai investir naquela empresa de novo? Então, qual que é a diferença de eu tirar o dinheiro aqui e depois investir nela mais cara? E aí, esse ponto já me faz ir para os motivos que me fazem não vender uma ação, que a maioria vende, mas que para mim não faz sentido nenhum vender. Por exemplo, tem gente que vende para fazer rebalanceamento. Por que eu vou fazer uma venda para me dar trabalho na hora de eu declarar lá no imposto de renda se eu posso simplesmente parar de investir naquela empresa e investir em outras? E aqui o que é rebalanceamento? Digamos que você definiu que 30% dos seus investimentos seriam em ações. Então, beleza, você dividiu a sua carteira ali, 30% em ações e o restante em outros investimentos. E aí, quando você foi analisar a sua carteira, você percebeu que 35% está em ações. Quem vende para fazer rebalanceamento vai lá nas ações, vai vender ali aquela ação que está acima do que ele definiu e realocar em outro lugar. Eu não gosto de fazer isso porque justamente aquilo que eu falei para vocês, eu vou acabar
vendendo ali e depois comprando mais caro no futuro. Eu prefiro simplesmente deixar ali e investir mais nos outros investimentos. O segundo motivo aí que eu não vendo ações é quando eu preciso de dinheiro para pagar alguma conta ou porque aconteceu algum imprevisto. A primeira coisa que você precisa fazer é montar uma reserva de emergência antes de investir em ações, para justamente quando acontecer algum imprevisto, você não precisar vender os seus investimentos lá da renda variável, porque ações, às vezes você compra num preço e não necessariamente ela vai sempre subir, às vezes ela vai cair também. Então, quando você realmente precisar de dinheiro, provavelmente, porque a gente tem sorte, né? Provavelmente ela vai estar nas mínimas. Então, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, primeira coisa que você tem que fazer, montar a reserva de emergência. Depois você investe em ações. É por isso que a gente está sempre falando que a reserva de emergência é o primeiro passo para o investidor de sucesso. Justamente por esses motivos que eu falei para vocês. Terceiro ponto que eu já até dei spoiler aqui para vocês, que eu não vendo uma ação. Quando o preço começa a cair muito ou subir muito. Cotação não define qualidade de ação, qualidade de empresa. Lembra que por trás daquela ação ali existe uma empresa e você tem que olhar para essa empresa e não por valor ali que está caindo ou subindo. Se a empresa continua tendo bons lucros, se a empresa continua tendo uma dívida baixinha ali, controlada, se a empresa continua investindo ali em crescimento, buscando novas oportunidades ali, por que você vai olhar para preço? Se está caindo, é a oportunidade de comprar um bom investimento ainda mais barato. Se está subindo e você não quer comprar enquanto está subindo, investe em outra coisa ali que esteja caindo e que ainda faça sentido para você. E o quarto motivo aí que não me faz vender uma ação de jeito nenhum é porque a ação subiu muito e eu acho que ela vai cair. Galera, nos fundos imobiliários, isso normalmente acontece, porque os fundos imobiliários eles têm que ficar dentro do valor patrimonial, porque existe um imóvel por trás ali do fundo. Então, se ficar muito acima disso, logo volta para o preço justo. No caso das ações, isso não existe, porque uma ação ela vai tendo cada vez mais lucro e ela vai fazendo investimentos ali para ela crescer mais e mais ao longo dos anos. Então, olhar só para preço que está subindo não é uma boa coisa de se fazer. Nem sempre porque está subindo vai continuar subindo ou porque chegou no preço teto vai começar a cair. Então, se está subindo, continua investindo se faz sentido para você. Não vende só porque o preço está alto ou está baixo demais, porque isso daí pode ser um tiro no pé. Eu já fiz vendas de empresas que eu achei que o preço ia cair e continuou subindo mais e mais ao longo do tempo. Então, não faça isso. E um dos motivos para você também não fazer isso é sobre os informes de rendimento. Tem gente que fala assim, ah, Mari, mas eu passo tudo para o contador fazer a minha declaração de imposto de renda, eu passo os informes de rendimento que a corretora me passa. Deixa eu te contar uma coisa, nos informes de rendimento não aparece vendas, tá? Então, toda vez que você fizer uma venda, você vai precisar da nota de corretagem, você vai precisar calcular o seu preço médio que você tinha antes, o que você gastou ali, se você teve lucro, você vai precisar pagar a DARF. Então, é um trabalhozinho ali a mais para você que não vale a pena. Inclusive, se você fez vendas e quer saber como gerar uma DARF, como que declara suas ações, eu vou deixar vídeo no final para vocês darem uma olhadinha também depois, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acharam interessante ou já fizeram algo do tipo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal, hein? Não esquece de se inscrever para não perder mais nada por aqui. Ah, e curtir também se você gostou. Tchau!